ouça, veja, fique em silêncio. O pedido audi, vide, tace, ou seja, ouvir, ver e calar não é apenas o lema do Serviço de Segurança Nacional da República Tcheca, mas também um dos ditados típicos que encontramos com mais frequência na maçonaria. É tão distinto que foi imortalizado na construção da Grande Loja Unida da Inglaterra, UGLE. Um comentário de René Schon. Não apenas os aprendizes, mas também os jornaleiros e mestres devem ouvir, observar e, então, manter silêncio sobre o que aprenderam. O aprendizado de longo prazo e, em particular, é um critério importante na maçonaria. Somente aqueles que aprendem e continuam a trabalhar no autoconhecimento avançarão no caminho do autoaperfeiçoamento. Nos humanos, o aprendizado e a experiência acontecem por meio dos sentidos. Na maçonaria, todos os sentidos existentes são direcionados. A absorção de informações por meio da visão e da audição é, sem dúvida, a mais importante. Audi, listem, de ouvir na caixa. Ouvir na loja é uma parte essencial das noites fraternas, ou irmãs, juntas. Não apenas no trabalho ritual no templo o irmão é solicitado a ouvir o orador e refletir suas ideias e pensamentos. Aqui o pedreiro pode se deixar levar. Em silêncio, ele trabalha em seus próprios pensamentos que surgem. Ouvir as noites com pronúncia é ainda mais importante. Aqui é importante seguir certas regras para a troca de ideias, um tipo de discussão maçônica. O palestrante tem palavra exclusiva e não é interrompido. As opiniões dos irmãos também não são contadas. Portanto, todos que desejam participar estão convidados a contribuir com suas ideias e pensamentos para a palestra anterior. Os outros participantes estão na posição de ouvintes. Assim, um permite a palavra e a opinião do irmão sem julgamento e mostra respeito pelo outro ouvindo. Não deve haver discussão, mas uma chamada conversa fraterna. Ouvir como uma virtude. Retomar a si mesmo e a escuta ativa devem ser encorajados nos anos de aprendizagem maçônica. É uma virtude à qual devemos atribuir muito mais importância com frequência. O controle sobre si mesmo, quando você quer ir além da boca e muito feliz em contradizer sua contraparte, é um dos exercícios mais difíceis para um pedreiro. É humano que isso literalmente vá contra a corrente. Uma vez que o irmão tenha aprendido essa resistência, essa arte de escuta ativa para si mesmo, essa qualidade também pode ser de grande utilidade para ele em outras situações da vida. Vamos pensar em discussões ou reuniões dentro do ambiente profissional. Ou ainda em reuniões e coordenação com clientes. Aqui você descobrirá rapidamente que ouvir e retomar a si mesmo cria uma nova qualidade de interação uns com os outros. Mas mesmo na mais pequena comunidade, parceria ou família, é mais do que útil envolver-se com o seu homólogo e ouvi-lo melhor. Ouvir como uma jornada de aprendiz a mestre. A tarefa do aprendiz em seu caminho para se tornar um mestre é estudar a si mesmo ativamente. Conhecer a si mesmo e o trabalho associado na pedra bruta é sua principal tarefa. Como um jornaleiro, ele tem que viajar e ganhar experiência, visitar outras caixas, capturar impressões e ouvir. A conversa com o seu fiador, que o acompanhou neste caminho, também se caracteriza pela escuta. O fiador deve discutir o respectivo caminho de desenvolvimento com o aprendiz ou jornaleiro, refletir sobre as experiências e, se necessário, tomar medidas corretivas. Para isso, o irmão também deve ser capaz de ouvir e ser capaz de absorver as palavras. Vide, olhe. O léxico online Wikipedia explica sobre a palavra-chave percepção visual. Percepção visual, do latim videre igual ver, é o termo usado na fisiologia para descrever a recepção e o processamento de estímulos visuais, nos quais o olho e o cérebro extraem informações relevantes. O reconhecimento dos elementos e sua interpretação ocorre por meio da comparação com as memórias. Isso significa que a percepção visual vai muito além de simplesmente receber informações. Ver com os olhos é certamente um dos sentidos mais importantes que nós, humanos, temos. Ver é parte integrante de todo o trabalho ritual, pois os humanos aprimoram sua percepção por meio de todos os sentidos.
Somos sinais e símbolos transmitidos cujo significado mais profundo, muitas vezes, apenas reconhecemos e entendemos com o passar dos anos. Veja no templo. Os interessados na maçonaria provavelmente estão familiarizados com as imagens históricas nas quais é mostrada uma admissão à irmandade, em que os olhos do neófito estão vendados. Isso não serve apenas para a segurança dos irmãos que desejam permanecer anônimos e apenas se mostrar abertamente para o círculo de irmãos, não, a venda também tem um caráter simbólico na área do templo. O novo irmão a ser admitido é mostrado com os olhos vendados na sala do templo. Este simbólico não ver tem a intenção de fazer com que o buscador perceba, uma bela metáfora, que ele ainda não se moveu pelo mundo com a visão e está procurando a luz. Ele não vê a irmandade antes de remover a bandagem e tem que confiar neles às cegas. Só quem confia cegamente em seus irmãos pode ser aceito pela comunidade. O objetivo desta ação é restaurar sua visão e fazê-lo ver. Ele deve compreender sua nova realidade e abrir seus olhos e, portanto, também sua mente para coisas novas. O processo de ver. Com a abertura dos olhos e a retirada da bandagem, inicia-se o processo de ver e apreender símbolos e símbolos, como são comuns na maçonaria. Ele deve aprender os sinais e, acima de tudo, os significados que foram transmitidos durante séculos. Eles servem para levar um estilo de vida inclinado e para melhorar a atitude ética, o comportamento ético e o trabalho na pedra bruta. Vendo no ambiente social no final do ritual, pede-se especificamente aos irmãos que nunca desviem o olhar. Defenda-se da injustiça onde ela se manifesta, nunca dê as costas à necessidade e à miséria, esteja vigilante por si mesmo, diz. Isso, por sua vez, não é um convite para trabalhar no próprio templo, mas mostra que o irmão maçom deve manter os olhos abertos na vida profana e intervir. Não olhe para o outro lado quando ocorrer injustiça, reconheça os perigos, tenha coragem moral. Os olhos do irmão foram abertos simbolicamente com a gravação. Agora ele tem que aprender a mantê-los abertos na vida cotidiana no sentido maçônico. Passe. Silêncio. Em uma época tão tagarela, a palavra-chave mídia social não é uma verdadeira virtude quando uma pessoa pode simplesmente ficar em silêncio. Se você procura paz e aprende a apreciá-la, é justamente essa calma que cria relaxamento, que também pode ser usado para reabastecer as baterias vazias. Silêncio entre os maçons. Mas porque os maçons ficam em silêncio na frente de estranhos, eles são mesmo uma sociedade secreta. Você pode ler nossos estatutos. As lojas são associações registradas, constituídas e estruturadas de acordo com a lei. Não há segredo nisso. Além disso, a maioria das lojas opera sites ou fóruns bastante informativos, a fim de oferecer às partes interessadas e requerentes uma plataforma adequada. Falar de uma sociedade secreta é realmente inapropriado. O que é verdade, entretanto, e eu gostaria de usar uma citação de Dan Brown aqui, que a maçonaria é uma aliança de segredos. São precisamente nossos sinais e palavras secretas que nos diferenciam dos estranhos e criam uma fraternidade na qual todos os membros constroem sobre os mesmos valores ideais. Não nos calamos para esconder algo ou, como muitas vezes se afirma, para conquistar o mundo, mas sim para delimitar o mundo da maçonaria de estranhos. Os sinais e símbolos dos maçons são frequentemente incompreensíveis e estranhos para quem está de fora. Nós, maçons, nos vemos como irmãos. Em uma caixa, você pode e deve se comunicar abertamente. Portanto, é mais do que compreensível que os internos não devam ser expostos ao mundo exterior. O segredo maçônico, no entanto, é diferente para cada irmão, ou seja, o que a maçonaria significa para si mesmo e como ele o vivencia. Cada maçom deve descobrir o segredo da maçonaria por si mesmo. A maçonaria, portanto, também tem algo de egoísta. Todo irmão tem experiências indivisíveis. Se você perguntasse a 10 irmãos sobre o segredo da maçonaria, obteria 10 respostas diferentes. E, para muitos, esse pode ser o motivo pelo qual gostam de ir para a caixa, porque experimentam uma variedade de ideias, pensamentos e interesses lá.
Essa troca é enriquecedora para todos. Antigamente, guardar segredos era ainda mais urgente do que hoje. Quando as igrejas e catedrais estavam sendo construídas, muito poucos aprendizes e jornaleiros nas cabanas da construção sabiam ler e escrever. É por isso que os símbolos se tornaram uma parte importante de seu trabalho. Os sinais e palavras também mostravam o respectivo status do indivíduo de acordo com o qual ele recebia sua recompensa. Se você conhecesse os sinais e palavras correspondentes e conhecesse o simbolismo do respectivo grau, poderia vagar livremente e estabelecer-se onde pudesse encontrar trabalho. Há muita discussão sobre se as lojas deveriam se abrir mais para o mundo exterior atualmente. Algumas lojas realizam trabalhos de relações públicas muito complexos e modernos, outras tradicionalmente permanecem ocultas. Assim como todo pedreiro tem que decidir por si mesmo se confessa ao mundo exterior como pedreiro, todos devem se comportar da maneira que melhor convier aos membros de uma loja maçônica. Mas o que deve ser observado da mesma forma em todos os lugares, que todo pedreiro deve respeitar de forma absoluta, é a confidencialidade. Ainda é importante proteger a pousada de fora e manter seus segredos. Do silêncio na caixa, especialmente em nossos tempos agitados e tempestuosos, a calma e o silêncio são bens raros e, portanto, importantes. Os irmãos procuram paz em uma loja e especialmente durante o trabalho do templo. Portanto, é mais do que compreensível que também se peça aos irmãos que desliguem o celular para escapar do cotidiano e se deixarem levar pelo trabalho meditativo. E, claro, tem a ver com certo respeito se envolver com todos os seus sentidos e todo o coração no trabalho do templo e ouvir as palavras do irmão orador. E o silêncio não é apenas um bem importante durante o trabalho ritual. Também nas relações entre os irmãos é importante preservar o que lhes foi confiado. Se um irmão me confia algo em uma conversa, o voto que fiz uma vez como candidato também se aplica: manter silêncio sobre a palavra do pedreiro. Em um ambiente prático, isso também significa que e-mails e mensagens pessoais não devem ser encaminhados ou enviados a novos destinatários sem o conhecimento do remetente. O pedreiro deve poder contar com a virtude do irmão, pois é exatamente isso que define uma irmandade centenária. Conclusão: em resumo, deve-se dizer que essas três sugestões, ouça, veja e cale-se, não são apenas a base para uma conversa significativa e o processo de aprendizagem na maçonaria, mas também aspectos fundamentais na interação humana. Ouvir um ao outro e deixá-los terminar de falar faz parte de qualquer relacionamento. Todos nós queremos respeitar uns aos outros, ouvir uns aos outros, apoiar uns aos outros, motivar uns aos outros, ser uma comunidade. E isso dia após dia. Ela começa na menor unidade, a parceria e a família, se estende pelo ambiente profissional e social e pode levar a uma comunidade abrangente, pois os maçons lutam por si mesmos há séculos.